Bom, pessoal, boa noite, tá? Desculpem a confusão ali do sistema. Acontece, né? Vou tentar, então, pegar essa aula de hoje, gerar um link no YouTube para poder compartilhar com vocês lá no próprio Moodle, tá? No sistema, no novo, né? No AVA, tá bom? A gente, né, na semana passada, a gente estava falando um pouquinho, deixa eu voltar aqui para relembrar a memória de vocês. Então, semana passada a gente, né, fez uma introdução explicando, né, a importância, né, da ideologia para a área de engenharia, né, desde contenção, né, taludes. Os taludes, o maior problema com relação aos taludes é a questão da falta de drenagem deles, tá? Então, o que faz o escorregamento, na maioria das vezes, é realmente esse solo saturado, onde a possibilidade de escorregamento ela aumenta. Deixa eu admitir aqui. Então, né, a importância da hidrologia, a gente falou um pouquinho sobre a escassez da água, né, bem rapidamente, aonde a gente sabe que ela é um bem finito, né? A água ela não aumenta e nem diminui na natureza, né? Então ela passa por um ciclo, né? O complexo nosso aqui é a tal da contaminação, a questão da distribuição dela, né? Então a gente tem locais onde, né, locais com abundância, né, de recurso hídrico e locais onde não tem, né, essa distribuição, né, considerável. Então a gente tem a escassez nesses determinados pontos. A gente tem a questão da contaminação e falta de saneamento no Brasil, né, que é um dos fatores mais complexos aí. A gente mostrou na aula anterior, a nossa primeira aula, que grande parte do país ali, né, tem, vamos dizer assim, talvez tenha apenas a rede de drenagem, né, de esgotamento, e esse esgoto ele vai in natura para o próprio curso d'água, né? Então não existe tratamento. E depois a gente tem os custos elevados para poder tratar uma água que recebe, né, esgoto a montante. Então com isso vai gerando um custo, né, no sistema e além da questão de saúde, né, questão sanitária, onde você tem que a cada R$ 1 gasto com infraestrutura, você economiza R$ 5, né? Com saúde. Isso, né, já é uma informação da OMS, onde foram feitos vários estudos. Então, se você tem um saneamento adequado, né, onde você tem coleta, tratamento de esgoto, né, bem feito, você vai eliminar várias doenças, né, relacionadas à questão do saneamento. Então, já foi verificado isso. A cada R$ 1 que você gasta com infraestrutura de saneamento, você pode estar economizando até R$ 5, né, na área de saúde ali, doenças e tudo mais. Então, a hidrologia, né, a gente contou um pouquinho sobre a história, falamos um pouquinho do ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico, então, é o estado, né, da matéria ali, da água. Então, ora ela vai estar como nuvem, ora ela vai estar precipitando, né, como chuvas. Aí a gente vai ter os escoamentos, né, quando ele acontece, né, acima da superfície da Terra. A gente vai ter infiltração no solo, a gente vai ter a transpiração e evapotranspiração, né, de oceanos, de corpos hídricos, né? Ou de vegetação, por exemplo, onde essa água retorna para a formação das nuvens, né? E a gente tem todas as bacias hidrográficas, que é onde os rios, né, alimentam os oceanos, inclusive. Então, há essa situação. A gente falou um pouquinho que a chuva né, acontece né, maior nos continentes, né? E a precipitação, né, nos continentes e a evapotranspiração, né, principalmente a transpiração, ela se dá nos oceanos, né, exatamente por causa do corpo hídrico, né? Então, o ciclo hidrológico seria esse movimento, esse giro, né? E ele depende então desses parâmetros aí.
onde tem precipitação, condensação, evapotranspiração, evaporação, escoamento superficial e infiltração. A gente estuda essas questões para poder calcular e dimensionar sistemas de drenagem, né, verificar vazão de curso d'água, de rio. Então, é fundamental a gente conhecer, né, essas situações aqui, né, inclusive a questão da precipitação, é aquilo que eu falei, a gente permeabiliza o solo, né, cria vários outros, vai impermeabilizando com cidades, novos bairros e tudo mais, com isso o volume ele vai aumentar de forma considerável, né? E com isso um exemplo clássico aí é o Ribeirão Arrudas, onde ele foi dimensionado e com o crescimento das cidades, né, de próprio Belo Horizonte, Contagem e Betim, o volume de água hoje que ele recebe é muito maior exatamente por causa da impermeabilização. A água que filtrava no solo, né, a montante não infiltra mais, né? Montante é tudo que está atrás, tá, pessoal? Como se estivesse indo para a nascente do curso d'água, onde ele inicia. Então, quando a gente fala montante, né, a gente está, o rio está descendo, tá nas minhas costas a montante, tá bom? E o direcionamento, o caminhamento do rio é o nosso jusante, tá? Então, só para vocês poderem, esses termos, quando a gente vai falando, montante e jusante, para ficar claro. Então, né, o ciclo hidrológico aí, igual a gente comentou, né, os impactos dele, exatamente a questão né, da área impermeável. Então, você tinha ali com vegetação, por exemplo, o escoamento de 10%. Você impermeabilizou a cidade toda, ele pode chegar, por exemplo, a 55%. Então, né, que mais de 500% aí de aumento, né, do volume do escoamento, né, de um determinado local. Imagina isso aí chegando no ponto mais baixo, né, de cota menor. A gente vai falar um pouquinho sobre bacia hidrográfica, né, das aulas futuras. Então, a aula de hoje, eu vou relembrar os conceitos de cartografia para vocês, para a gente poder, na aula da semana que vem, fazer uma delimitação de uma bacia hidrográfica, entender realmente como é que funciona a bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica seria, né, a gente tem os topo de morro, vamos dizer assim, né, os pontos de cota mais elevado, é aquela divisão onde a água cai, para que lado que ela vai, eu tendo a área dessa bacia hidrográfica e tendo o volume de chuva, por exemplo, e também tendo a questão da taxa de permeabilidade, eu tenho que verificar o tipo de solo, o tipo de uso, né, de vegetação e tudo mais, eu consigo calcular qual que é o volume, né, modelar isso, para verificar qual que é o volume que chegaria num determinado ponto mais baixo, que a gente chama de eixo tório, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de cartografia para poder relembrar esses conceitos. Acho que todo mundo chegou a fazer ou topografia ou a disciplina de SIG comigo, então é só relembrar realmente aqueles conceitos que a gente vai estar utilizando durante a disciplina, porque a gente tem que mapear os cursos hídricos, obviamente, tá? Temos aí a bacia hidrográfica, então, né? Como eu mostrei, é o topo de morro. Ou a água vem para cá, ou a água vem para lá. O divisor de água é esse aqui, ó. Então, aqui é que vai realmente fazer essa divisão para poder encher nessa canaleta aqui, por exemplo. Tá aí outro exemplo aí da questão das bacias. Aí tá a questão dos rios, né? Então, o objetivo, a bacia hidrográfica, normalmente ela vai desaguar num curso d'água, e a gente tem as classes, né? Que a gente vai mostrar lá mais para frente aí. Então, a bacia hidrográfica seria isso, eu delimitar uma área, né? Com essa área eu consigo calcular, então, volume, verificar qual que é o volume de água num determinado ponto aí, tá? Então, Ô, a professor, aula anterior foi praticamente essa questão, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão... professor, Oi, tem alguns alunos querendo entrar aí, eu acho, precisando da confirmação do senhor. valeu, obrigado. Eu acabei de adicioná-los aqui. Beleza? Tá. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Leonardo. Então, com isso, na aula anterior a gente falou então um pouquinho sobre bacia hidrográfica, não, sobre, né, o que a gente vai ver durante o semestre. A gente vai ter a questão, né, a gente vai falar bastante ali, é,
sobre a parte de mapear uma bacia hidrográfica, então por isso que a gente vai ter a revisão hoje da parte de cartografia também, né? Então, as sub-áreas aí da hidrologia, igual a gente comentou na aula passada, a questão dos conceitos, né? Para que a gente estuda a hidrologia especificamente. Então, a gente precisa, para a engenharia, né? Saber disponibilidade híbrida. Não posso, por exemplo, construir um bairro sem poder ter algum estudo relacionado a questões de abastecimento de água. Então, quem vai calcular esse abastecimento aí, essa possibilidade, vai ser ou a concessionária, ou então, se não tiver concessionária nesse caso, vocês vão ter que fazer algum tipo de licenciamento, uma outorga. Então, essa outorga aí a gente tem que fazer o licenciamento e, além disso, um tratamento para poder verificar a qualidade da água ali, para poder estar distribuindo para a população. Então, a utilização, né? A gente precisa conhecer a disponibilidade hídrica, precisamos saber da regularização das vazões, né? Regularização de vazões é importante, principalmente, né, em locais onde tem alagamentos ou inundações, então você cria barragens, né, de cheias, né, para poder controlar, regularizar essas cheias. Então, na época de chuva, essa barragem recebe um volume de água e ela meio que controla a quantidade de água que vai a jusante ali. Então, ela reserva, faz um reservatório da água da chuva e vai soltando isso na natureza aos poucos, né? Então, esse é o objetivo aí dessa regularização. Aí a gente, né, no meio ambiente aí, questão principalmente relacionada à água, questões do próprios, questões de drenagem, de rodovias, de área urbana, de bairros, então tudo relacionado a questões né, relacionada à questão da ideologia, né, para a parte ambiental, com todo o licenciamento. Se eu for fazer uma rodovia e for passar próximo a um curso d'água, eu vou ter que fazer um estudo desse curso para poder dimensionar uma ponte, por exemplo, porque dependendo do volume de água, essa ponte pode ficar submersa. Então, tem que fazer todo o histórico da bacia e, né, do curso d'água ali para poder fazer uma obra de engenharia, tá? Então, as áreas de conhecimento, igual a gente chegou a comentar, né? E a questão, né? O que a gente vai ver lá na frente? As abstrações importantíssimas, né? Então, a gente tem interceptação. Aonde que seria interceptação? A água ficou retida numa folha. Depressões de terreno é onde a água fica empoçada, né? Como se fossem alguns buracos e tudo mais. Infiltração é a água, então, que está realmente sendo absorvida pelo solo. Evaporação e evapotranspiração é essa água voltando, né? Para a formação de nuvens, por exemplo. Aí aqui mostra que a infiltração depende do tipo de solo, obviamente, né? O número de vazios e tudo mais. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de volume, né? Estudar uma topografia que a gente chama de batimetria de curso d'água, tá? E por fim ali a gente vai falar um pouquinho sobre regularização de vazões e estatística, tá? Tem uma partezinha de estatística. Então, na aula passada, para finalizar, a gente falou sobre o ciclo hidrológico, que nada mais é, né, pessoal, que é isso aqui, ó. Essa figurinha aqui, ela representa bem, onde eu tenho esse giro, né, né do recurso hídrico ali. Então, o que é a nossa dificuldade maior? É que a água ela pode não estar própria para consumo, né, ou com o aumento da impermeabilidade de algum local, esse volume, né, impacta na questão de drenagem de um projeto, de um estudo, tá? Então, é isso a parte, né, necessária, a questão do ciclo hidrológico. Aqui a gente chegou a comentar sobre os tipos, né, precipitação, infiltração, tudo foi comentado na aula anterior. Evaporação, evapotranspiração, escoamento superficial. Esse material todo ele já está disponível para vocês lá no Moodle, pelo menos para aqueles que estão com acesso, né? Tem uns colegas aí que estão sem acesso, mas eu já coloquei ele lá no sistema, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje. Deixa eu ver se tem algum
Tá todo mundo presente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de cartografia, relembrar essas questões, tá? Qualquer obra de engenharia, de grande porte aí, você vai fazer uma rodovia, você vai ter que fazer um estudo da bacia hidrográfica dessa rodovia. Então, você tem que ter conhecimento de cartografia, você tem que ter conhecimento básico aí na parte de cartografia. Então, deixa eu compartilhar aqui e ver se vai dar certo. Conseguem visualizar o Google Earth aí, né? Sim, professor. Sim? Sim, professor. Beleza, valeu. Então, né, fazer um nivelamento geral, tá? Tem gente aí que viu isso tem tempo, tem gente que não viu. Então, de uma forma geral, o que a gente vai estar falando? Pessoal, sabemos então que o globo terrestre, né, principalmente na parte de engenharia, a gente consegue trabalhar de duas formas com o globo terrestre. Trabalhar com o sistema UTM, tá? Onde eu trabalho com a Terra plana, coordenadas em metros, ou eu posso trabalhar com o sistema geográfico, né? As coordenadas geográficas, onde eu trabalho com a Terra relacionados a arcos de circunferência. Eu tenho grau, minuto, segundo, tá? Que são esses valores, né? Essas referências em graus, minutos, segundos, levando em consideração algumas situações. Então, a primeira delas, se eu tenho o Google Earth aqui, ó, vem aqui em ferramentas, eu posso estar escolhendo as opções. A primeira que eu vou estar colocando para vocês aqui é o tal grau, minuto, segundo, tá? Fui lá em ferramentas, né? Grau, minuto, segundo, só para relembrar esse conceito. O que significa isso? A Terra tem 360 graus, né? Um círculo, e elas os minutos e os segundos é uma subdivisão desses graus. Era como se fosse hora, minuto, segundo, por exemplo. Então, uma subdivisão. Tem que saber fazer esses cálculos, né? Passar de grau, minuto, segundo para grau decimal. Igual eu passo, por exemplo, 3 horas assim, e meia, 3 horas e 30 é igual a 3 horas e meia. Então, é 3 forma de fazer a representação, né? Das coordenadas. Então, eu posso estar trabalhando no primeiro momento com as coordenadas em graus, minutos, segundos. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Eu posso estar trabalhando em grau, minuto, segundo. Então, quando eu trabalho em grau, minuto, segundo, que eu estou selecionando aqui, eu estou dividindo a Terra em 4 pedacinhos, onde eu tenho o equador de referência. Então, minhas coordenadas elas vão estar relacionadas com o equador, acima do equador positivo e abaixo do equador negativo. Eu vou ter o meridiano de Greenwich como referência. A leste, eu vou estar positivo e a oeste eu vou estar negativo. Então, com isso, eu vou ter a Terra subdividida dessa forma. Então, se eu precisar lá de uma coordenada lá em Minas Gerais, vamos pegar esse ponto aqui da rodoviária aqui, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, e perguntar quais são né, o que ele tem de informação, eu tenho lá, ó, 19 graus, 54 minutos, 49,72 segundos, né? Então, eu tenho a precisão, né, da minha coordenada aqui. Eu tenho que informar, então, CS, porque eu estou a sul do Equador, e eu tenho que colocar o Ozinho, que eu estou a oeste de Greenwich. Então, são informações básicas. Eu tenho que colocar sempre as coordenadas, e essas coordenadas elas têm que vir com o sinal, né? Se elas estão acima ou abaixo do Equador, ou elas estão a leste ou oeste de Greenwich. São as nossas referências. Então, se por acaso tiver que calcular, trabalhar com a bacia hidrográfica, né? Vocês vão precisar entender o sistema de coordenadas ali. Então, um deles é o sistema de coordenadas geográfico, onde eu tenho ali, vamos dizer assim, uma hora, minuto, segundo, ou um grau, minuto, segundo, na superfície da Terra. A Terra dividida em 60 pedacinhos, e dividida em 4 pedacinhos, onde eu tenho aqui, né? A parte do Equador para cima e a parte do Equador para baixo, a parte do meridiano de Greenwich para leste e para oeste, tá?
Então, trabalhar com coordenadas UTM, eu tenho que sempre estar informando o Szinho e o Ozinho, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso aí. Ou então colocar sinais, tá? Se tiver abaixo, a sul, aqui vai aparecer para mim negativo. E se tiver oeste, vai aparecer negativo também. Então, são referências. Se eu estou a sul do Equador, é negativo. Se eu estou a oeste do Equador, também é negativo. Então, eu dividi a Terra, aonde eu falo que aqui é positivo porque está a norte, aqui é negativo porque está a sul, aqui é negativo porque está a oeste, e aqui está positivo porque está a leste. Então, são as subdivisões que foram feitas lá a partir de 1951, né? Na Convenção de Cartografia, feita, se não me engano, em Londres, tá? Então, com isso, a gente define o sistema de coordenadas geográfico. Então, precisou olhar, pesquisar uma coordenada para poder depois verificar com a quantidade de chuva, vocês vão usar essas informações aqui, ó. Grau, minuto, segundo, né, tá? Utilizando sempre os sinais, negativo, norte-sul, ou leste-oeste, ou positivo ou negativo, tá bom? Bem tranquilo isso aí. Outro sistema, para ver se apareceu alguma, não apareceu nada não. O sistema que eu tenho aqui, ó, é trabalhar com as coordenadas universo transverso de Mercator. O que significa isso? Trabalhar com a Terra plana. Vem aqui, dou OK, mudou. Agora a Terra tem 60 pedacinhos, tá? E aqui tem as informações, né, em latitude. Então, com isso, eu tenho 60 coordenadas idênticas. O que muda é o pedaço do gomo que eu estou. Então, eu divido a Terra em gominhos. Esses gominhos aqui, então, é minha referência para poder fazer a projeção. Então, se eu vier aqui, ó, lá na rodoviária, novamente, é um ponto que eu já tinha criado, tá, pessoal? Se eu quisesse criar esse ponto, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou excluir aqui. Vou criar um ponto aqui na Praça Raul Soares. Vem no Google Earth, esse marcadorzinho aqui amarelo é como se fosse meu ponto. Eu clico nele, coloco ele em cima aqui do, não sei se é um coreto, o que tem ali. E ali eu coloco a praça Raul Soares. Então aqui tem informação, ó, 610, 403, 7796, 719. Então são as coordenadas em metros. Bem mais fácil estar trabalhando quando eu quero calcular alguma coisa, né? Então, vou lá, dou OK. Tá aí a minha praça Raul. As coordenadas delas relacionadas com os valores da coordenada do TM aqui. O que influencia mais quando eu trabalho com isso aqui? Eu acertar qual zona que eu estou. A Terra foi dividida em 23 pedaços, em 60 pedaços. Se eu digitar essa zona errada aqui, ó, vai gerar um problema para mim. Por exemplo, vou colocar a zona 24. Deixa eu ver. Eu dei Enter. Não sei se eu dei Enter. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, tinha colocado 30. Vou colocar aqui zona 24. Ah, tinha desconfigurado a coordenada. Deixa eu excluir isso aqui, que acho que na hora que eu editei... Tá aqui. Vou colocar, em vez de 23, eu vou colocar 24K. O que será que acontece? Só para relembrar. Então, a Terra foi dividida em 60 pedaços. Se eu jogar 24 aqui e der OK, a mesma coordenada foi parar lá no oceano. Mesmo valor, mesmo valor.
Aqui mudou apenas um númerozinho, que era a zona 24. É porque a Terra foi dividida em 60 pedaços. Então, se eu não trabalhar com essa ideia, eu vou estar errando, inclusive, a região. O Brasil, ele representa aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos diferentes. Então, se eu não tomar certo cuidado, a mesma coordenada tem aqui. Se eu colocar aqui 22, ele vai cair em Minas ainda, mas vai cair entre Minas e São Paulo, no Triângulo Mineiro. Então, a mesma coordenada ela vai se repetir várias vezes. Eu tenho que tomar cuidado, então, com o tipo de zona que eu estou trabalhando, que é qual pedacinho da Terra que eu estou trabalhando nesse momento. Então, lembrar disso, tá? Estou trabalhando com coordenada TM, o TM, Universo Transverso de Mercato. Eu tenho que lançar as coordenadas bonitinhas ali norte e este, e dessas coordenadas ali norte e este, eu tenho que lançar qual fuso, qual meridiano central, qual que é o pedaço da Terra que eu estou trabalhando, tá bom? Perdão. Além disso, a gente tem uma situação que esse mapa aqui ele tem que ter uma amarração de algum sistema geodésico. O sistema geodésico que a gente chama hoje é o tal do Sirgas 2000, modelo, né, de sistema geodésico das Américas. O que acontece em média aí? Muito da nossa cartografia foi feita antes de 2015. O sistema geodésico antes era o quê? SAD 69. Há 50 anos atrás a gente tinha o Córrego Alegre. Eram sistemas anteriores ao nosso sistema atual. E isso dá discrepância de 50 metros, 60 metros de coordenadas. Então, isso pode influenciar, por exemplo, no licenciamento. Estou lá pedindo uma outorga de uma área. Eu pego uma coordenada de 20 anos atrás, essa coordenada vai cair 60 metros, pode cair num outro curso d'água, numa outra bacia, e com isso você tem um indeferimento, né, do seu processo ali, né? Então você está solicitando ali uma outorga de uma área, né? E dependendo dessa outorga ali, você lançou as coordenadas erradas, ela cai num outro ponto que não tem nada a ver. Então tem que conhecer essas questões cartográficas. O Google Earth ele está em WGS 84, um modelo de terra que ele é bem similar ao Sirius 2000, tá? Então só para poder simplificar toda essa questão da cartografia aí. Outra coisa, né, para poder classificar aqui, para entender, pessoal, é a questão, inclusive, da bacia hidrográfica. O Google Earth ele tem a opção, deixa eu pegar a camada aqui, de gerar o terreno. Deixa eu ver aqui, terreno já está ativado. Então, se eu girar meu mouse aqui, ó, eu consigo ter uma ideia da topografia do meu terreno. Então, com isso, eu consigo verificar, ter uma ideia de bacia hidrográfica. Vou pegar aqui uma área aqui, ó, que tem uma declividade maior. O que seria uma bacia hidrográfica aqui? Esses caras aqui seriam o topo de morro. Toda a água que cai nessa bacia aqui, ó. E essa água vai para onde? Vai para cá, ó. Então, existe uma bacia hidrográfica. Todo o direcionamento da água ela vai para esses cursos d'água aqui. Parece que tem um aqui, tem outro aqui. Então, o direcionamento de toda essa água vai se dar aqui. Aí o que acontece? Enche de casa, prédio, né, impermeabiliza o solo aqui. O volume que tinha de perdas nessa parte de mata, ele vai reduzir, né? Essa perda vai aumentar, a perda vai reduzir, então com isso a água vai ser encaminhada e direcionada para um ponto mais baixo. Então o volume de água que vai chegar aqui vai ser muito maior com esse cara todo ocupado, tá? Então a gente consegue verificar aqui muito bem o nosso Rio Arrudas. Tá? Então ele vem para cá. O que acontece nele? Ele recebe toda a água
A bacia hidrográfica aqui, se a gente for verificar, ele recebe a água toda, né? Parte ali de Contagem, por exemplo. Então, essa água ela vem vindo aqui, ó. Então, a bacia hidrográfica ela vai fazer isso, ó. Cai no curso d'água e vem embora. Então, com isso, isso tudo aqui, ó, foi impermeabilizado. Quando construíram a cidade, Belo Horizonte, há 100 anos atrás, isso aqui não era nada, isso aqui era mato. Como isso aqui era mato, né, como era floresta, vegetação, o que que acontecia? Essa água que caía aqui, ela ficava aqui, ela não vinha diretamente para a drenagem do curso d'água. E essa água aqui também não era. Hoje em dia, não. Toda a água que cai aqui, olha o tanto né, o tanto que essa região está impermeabilizada. Pode ver aqui, ó, as casas com pátio, tá vendo? Não tem, ó, não tem uma vegetação. Quase 100%. Quase 100%. Então, com isso, essa água toda que infiltrava no solo não infiltra mais. Ela vai para onde? Para o Rio Arrudas. Aonde o Ribeirão Arrudas ele vai, né, ir recebendo toda essa água, né, da região aí, né? E com isso a gente tem lá os danos que acontecem, inclusive na nossa Tereza Cristina ali, né, na época de chuvas mais acentuadas, tá? Então, dá para ver bem, né, pessoal, quando a gente mostra o Google Maps aí, o Google Earth, com relação a esse volume, né, de água exatamente por causa disso. Então, para lá, que é onde o rio está vindo, é a montante, e para cá é a jusante. Então, com isso, vocês conseguem definir realmente o volume de água que está sendo gerado desse cara todo aqui num determinado ponto. Então, as obras, né, como eu cheguei a comentar com vocês lá, não adianta, você vai gastar milhões, milhões, bilhões de reais, mas e aí? Você resolve o problema da galeria aqui momentaneamente e aqui começa a avançar, crescer, crescer. Quando vê, essa parte aqui toda emenda de área permeável. Juntando essa emenda toda da área permeável, o volume de água vai aumentar e aí você não consegue, né, dimensionar realmente esse curso d'água mais. Então, é um grande desafio que a gente tem, né, nós todos, é realmente essa situação onde a gente tem o crescimento urbano ordenado ou desordenado e a gente tentando conter, né, evitar essas tragédias que acontecem aí, tá? Ficou claro, pessoal, pelo menos esse conceito de drenagem, de recebimento de água, de bacia, pelo menos nesse primeiro momento aí? Estão caladinhos? Tranquilo, professor. Alguma dúvida? Sim ou não? Até agora tá tranquilo. Show de bola. Aí o que acontece, pessoal? Por exemplo, vou falar aqui uma inundação que teve esse ano em Rio Acima e Raposa e tudo mais. Né? Não sei se todo mundo conhece Rio Acima, mas ele está à margem do Rio das Velhas. Então, temos aqui a bacia do Rio das Velhas, que é uma bacia considerável. E essa água aqui do Rio das Velhas, ela vem, né? A montante aqui vem outras cidades e tal, vem sendo alimentada essa região toda aqui. Então, o rio, o que aconteceu esse ano? O rio foi enchendo, o volume de água foi tanto de chuva que ele foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Não foi aquela chuva, porque a gente tem dois tipos de situação de inundação. Eu posso dar exemplo aqui em Nova Lima que aconteceu em 2020 e em 2022. Foram dois danos de chuvas clássicas e situações totalmente divergentes. Por quê? 2020, tivemos uma chuva. Estávamos no período de chuva de mais ou menos umas 2 semanas de chuvas, vamos dizer assim,
leves, não era aquelas chuvas pesadas. Deixa eu só aceitar um colega aqui. Cadê? Eu já aceitei aqui, professor. Ah, obrigado. Então, tínhamos, em 2020, um solo encharcado, com chuvas, vamos dizer assim, até chuvas não intensas, tá? Choveu muitos dias, mas chuva bem leve. E caiu aquela chuva de 1000 anos. Até cheguei a mostrar algumas reportagens do prefeito de Belo Horizonte na época, falando da chuva de 1000 anos. Tivemos quase 200 milímetros de chuva em 1 hora, tá? Que é uma chuva muito né, intensa. Então, o que aconteceu com a chuva de 2020? A chuva de 2020 foi muita água, né, em pouco tempo. O que isso aconteceu? Bacias pequenas, elas encheram rápido. Foi o caso de Belo Horizonte. A gente teve alguns desastres exatamente por causa desse volume de água numa área pequena, muita chuva. Então, tivemos um desastre relacionado à questão desse volume. O que aconteceu no ano de 2022, Belo Horizonte não foi tão afetado. E na época, em 2020, Nova Lima, o que tinha sido afetado em Nova Lima era diferente, era mais relacionado à questão, como o solo estava encharcado, gerou muitos escorregamentos, tá? Então teve muito problema com relação a escorregamento, contenção e tudo mais. Em 2022, o problema foi mais direcionado ao leito do Rio das Velhas. Por quê? Não é que choveu muito em pouco tempo, é porque choveu uma quantidade razoável em muitos dias. Então, o Rio das Velhas ele foi abastecendo, ele foi enchendo a montante, né, com muito tempo chovendo, muito tempo chovendo, muito tempo chovendo. Então, ele foi recebendo o volume da bacia aqui, ó, ele vai aumentando, ele vai inchando, ele vai recebendo a água de todo mundo, vai recebendo a água de todo mundo. Até chegar um ponto que ele chegou em rio acima com tanto volume de água que ele inundou essa parte toda, por exemplo. Então, rio acima ficou toda inundada. A gente volta, né, chegando aqui, a parte de Santa Rita, em Nova Lima, e Honório Bicalho, aqui, ó, completamente, tá? E inundado também. Depois eu posso mostrar a mancha de inundação desse ano aqui que eu tenho ela. Então, essa região toda, ela está à margem do curso da água, o volume de água foi baixo e a cota dela, ó, perto do rio, baixíssima, a cota de inundação. Então, com isso, essa região toda teve uma inundação. Diferente da inundação de 2020, onde a chuva forte, mas em 1 hora, não foi suficiente para encher o rio. Encheu apenas os dispositivos de drenagem. Então, essas chuvas rápidas, elas prejudicam os dispositivos de drenagem que não são dimensionados para a capacidade daquele volume de água. Já essa chuva de 2022, não. O sistema de drenagem conseguiu lançar essa água, né, a jusante, só que os rios, né, os leitos, eles não conseguiram, né, eles encheram, né, exatamente por causa do volume de água. Então foi diferente, inclusive, o tipo de inundação que aconteceu nos 2 últimos anos, tá? Uma relacionado com uma chuva intensa, choveu muito em pouco tempo, e o outro é uma quantidade de chuva distribuída, mas em um prazo maior de tempo, sei lá, ficou 10, 20 dias chovendo. Então, com isso, gerou ali um volume de água considerável na bacia, e com isso os municípios, né, ribeirinhos, eles tiveram esse tipo de problema ali com relação à drenagem em si, tá? Beleza, que mensagem aqui, tá. Entenderam, pessoal, a questão da importância do estudo da bacia hidrográfica para poder ver um dimensionamento de uma situação? Vou dar outro exemplo aqui com relação ao dimensionamento, tá? Vou dar um exemplo que aqui eu sei uma obra que está acontecendo. Está tendo uma duplicação de uma rodovia.
né? No caso aqui, por exemplo, a MG30. O que eu tenho que fazer? O que acontece quando vocês forem dimensionar uma rodovia, né? Vocês têm que pensar o seguinte: a rodovia está aqui, ela só recebe a água dela mesma. Em momento algum, essa parte que está acima dela, que é um bairro, vai poder jogar água diretamente na rodovia, porque isso vai gerar um risco de aquaplanagem. Então, o que a rodovia ela é dimensionada? Ela tem as sarjetas, toda a água de um determinado bairro cai numa sarjeta ou num bueiro, que são as drenagens laterais. Essa drenagem ela vai descendo aqui, ela vai chegar num determinado ponto. Aí, num determinado ponto, ela pode fazer uma transposição por baixo mesmo, né, por bueiros, né? Talvez o pessoal coloque ali galeria de 2x2, né? Aonde essa água, todo esse volume de água, ela volta, ela passa por baixo e vai para um outro caminho, né? A jusante ali daquela situação. Então, o estudo da bacia, eu quero dimensionar um bueiro desse trecho pequeno aqui, ó. Eu tenho que medir a área da bacia que está acima dele. Então, tá vendo isso aqui tudo? Isso aqui tudo contribui para a água que vai cair aqui. Então, eu preciso saber qual que é a área, qual que é o volume de chuva, precipitação, calcular esse volume dessa chuva e verificar quanto de água que vai chegar nesse sistema aqui nos períodos críticos. E aí ele vai ter que receber essa água, passar ele por baixo da galeria e seguir um caminho natural, né, posteriormente aí. Então, eu preciso realmente, tá, disso aqui, ó. Calcular todo o volume, toda a área da bacia hidrográfica para poder calcular qual que é o volume, qual que é o eixo tórico, qual que é a água que vai cair aqui, então qual que vai ser o diâmetro, né, dos meus dispositivos de drenagem, tá? Beleza? Tranquilo isso aí também? Por hora, sim. Beleza. Tranquilo. Esse cálculo aí é aquele cálculo, no caso, de volume simples, né? Que a gente pega a extensão no caso do leito, né? A extensão dele pelo... Tem algum dado, assim, dele salvo, assim, em algum lugar, assim? Por exemplo, você pega o leito Rio Doce. Você tem os dados deles, assim, em algum local? Esses cálculos, eles são baseados em pluviômetros, tá? Esses pluviômetros, eles calculam a intensidade e o volume de chuva por dia, por exemplo. Então, você tem uma estatística de 100 anos de dados de chuvas numa determinada cidade. Então, você vai saber quanto que chove naquela cidade. Sabendo quanto que chove, você vai verificar, você vai dimensionar esse sistema para quê? Para uma chuva maior de 10 anos, por exemplo. A cada 10 anos tem uma chuva intensidade maior. Então, você vai trabalhar com essa intensidade de chuva de 10 anos. A cada 10 anos ele vai receber a carga máxima, por exemplo. Então, você vai dimensionar ele calculando essa vazão, esse volume de carga máxima. Então, você vai ter uma análise estatística da quantidade de água que chove, né, máximo. Você vai calcular essa área para poder chegar no volume. Aí você vai ter um volume. Com esse volume, você faz o diâmetro da sua tubulação, né, dos seus dispositivos. Então, você tem que modelar isso. Quanto que chove, né? Qual que seria o volume de carga que eu preciso para poder conseguir drenar todo um volume de água que está chegando no bairro. Qual que é a dificuldade? Né, a forma dinâmica que as coisas acontecem. Então, tá assim hoje, aí amanhã tem mais o dobro de casas, então essa impermeabilização ela aumenta, com isso, né, o volume de água também vai estar aumentando, tá? Era mais ou menos isso a pergunta, ficou claro? É isso mesmo. Agora, o que me causou... Não, não, realmente, é isso mesmo. Na medida que vai pavimentando, né? Que vai impermeabilizando o solo, ele vai ficando a drenagem natural dele vai diminuindo e vai aumentando a vazão para o rio, né? Exatamente. Você Uhum.
A gente, inclusive, Ficando trabalha menos com permeável, né? isso, a gente, inclusive, trabalha com coeficientes, vocês vão ver lá no método racional, que é um método para calcular vazão, e a gente trabalha com coeficiente. Então, a gente, por exemplo, se for uma área urbana, é um coeficiente, né? Se for uma área de mata, significa que é outro coeficiente. O que significa? Uma área de mata, eu vou ter muito mais água infiltrando. Então, esse cálculo de volume, eu vou ter um volume muito maior que vai ser perdido, né? Exatamente nesses poros, nessa filtração do solo, e tudo mais. Então, eu tenho que modelar, eu tenho que saber o que eu tenho né, naquela região para poder ter uma estimativa de volume. Então, depende da taxa de ocupação, né? Depende do uso, né? Da determinada região. E se for uma área que hoje for uma mata e amanhã for um bairro, isso vai alterar completamente o meu dispositivo de drenagem. É isso que eu estou informando com relação ao Ribeirão Arrudas. Ele nunca foi dimensionado para o crescimento, né, grande que está acontecendo em Contagem, Betim, Ribeirão das Neves. Tudo aquilo ali, toda aquela água, ela vai para o Ribeirão Arrudas. Então, você está criando um loteamento lá em Contagem, você está influenciando o centro de Belo Horizonte. Então, a gente está numa região, no arco metropolitano, onde qualquer alteração, né, numa cidade gera um conflito em uma determinada outra cidade. Então, realmente essa relação, né, essa bacia hidrográfica, ela leva realmente em consideração esse tanto, né, esse tanto de situações aí, né, crescimento, permeabilização e tudo mais, tá bom? Entendido. Com relação no caso, esse crescimento como você falou, ordenado e desordenado, né? Que a gente tem aí, essas bacias que estão fazendo de contenções ao longo dos rios tem ajudado bastante, né? Porque eu trabalho muito na região do Barreiro e ali conheço duas e estão fazendo mais uma ali perto da Mânimas. E assim, e depois que essas bacias foram feitas, parou mesmo com a inundação lá na região. Mas, igual você falou, é uma área lá também que tem um vasto campo ainda de crescimento ainda urbano, né? Com o tempo, esse dimensionamento que foi feito agora, ele acaba sendo perdido. Porque a área permeável vai só cada vez diminuindo mais e cada vez mais pavimentando e a água vai correndo para dentro desses córregos, vamos assim dizer, né? Hoje eu vi lá, eu não sei se o senhor conhece, ali na região do Tirol, tem uma bacia que eles fizeram lá de contenção, mas assim, foi uma obra nos 2 anos, mas ela é gigante, gigante. Estou chutando 2 anos assim que eu passo lá de cotidiano, né? Uhum. Às vezes até mais tempo, mas ela é gigante. Mas essas últimas chuvas que tiveram, essas chuvas doidas que tiveram no começo do ano lá, eu sempre tive trabalhando por lá, não vi inundação em lugar nenhum mais. Então, até em momento resolveu, né? Hoje é o que está acontecendo, né? Os municípios estão tendo que criar essas barreiras, né? Para quê? Choveu muito, reserva essa água em algum ponto, né? A montante da cidade, e depois você vai soltando essa água aos poucos no curso d'água. Porque o que estava acontecendo antes? Não tinha barreira, a água chegava com uma velocidade considerável na cidade ali. Então, com isso, você faz um retardo. Hoje, tem vários municípios que estão, inclusive, proibindo prédios, né? Aprovação de prédio, sem que tenha um reservatório. Então, né, uma drenagem ali, por exemplo, você vai criar novos. Você vai derrubar uma casa em Belo Horizonte, vai criar um prédio. Beleza, você deixou sem permeabilidade nenhuma, né? Porque talvez tenha uma casa ali, tem algum jardim, você foi lá e colocou um prédio. Você vai ter que aprovar uma retenção dessa água, é como se fosse uma caixa d'água. Oi? Tem alguém falando? Oi, Stefano, beleza? Oi? Oi, Stefano, tá bom? Oi, Stefano, tudo jóia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembrando nessa parte que você acabou de falar aí, tá certo?
Isso não tem que se tornar obrigatoriamente em todas as novas construções ter a captação de água de chuva, não? Não te entendi bem, Stefano. Não sei se o seu microfone está meio chiado. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo chegar perto. Não, é o seguinte, não teria um estudo para isso se tornar obrigatório, ou seja, toda nova construção ter essa captação de água de chuva para que evite esse transtorno? Tá, o início que eu não consegui entender bem. Oi? Não, eu estou dizendo o seguinte. Parece que o áudio dele tá ruim, professor. Mas, pelo que eu entendi, ele falou que se já tem algum projeto aprovado para virar lei, né? Todas as novas construções tem que ter essa reserva de água pluvial, no caso, né? Eu até vi uma vez que parece que as obras públicas já estão exigindo, né? Conseguiu me ouvir? Acho que melhorou, Stefano. Sim, eu digo o seguinte, como a cidade está sendo toda, né, ou seja, hipermelizada, a gente nota isso, né, que está sendo asfalto para tudo quanto é lado. Isso não seria, não teria para a gente que está entrando agora na engenharia, ou seja, não seria o ideal ser obrigatório agora toda construção ter esse reservatório de água de chuva para que não aconteça isso, ou seja, tentar evitar pelo menos, né? Porque imagina se toda casa não, todo edifício novo, se for obrigatoriamente fazer isso, né? Pode ser de grande valia, né? Em todos os sentidos, né? Porque é uma água que você está economizando, é uma água que você pode utilizar em outros sentidos. Inclusive, eu tive colegas que fizeram até o TCC, que já formaram em engenharia, fizeram o TCC em cima de captação de água em garagens de ônibus, por exemplo, né? Que eles utilizavam essa água para lavar os ônibus, para fazer essa sequência de coisas que, entendeu? Aproveitava essa água de alguma forma, né? Por que isso não é, eu não sei, às vezes até está sendo, né? A gente está estudando para isso, os futuros engenheiros aí não tem muita experiência ainda no acesso. Por que isso já não se tornou obrigatório há muito tempo? Porque causa tanto transtorno isso aí e é tão fácil de resolver. Ótimo. Ô, Stefano, isso é perfeito e isso depende muito do município. Quem faz essa regra é o município. Então, ele tem que colocar isso lá no Código de Obras, no plano diretor, para poder estar exigindo essa situação. Então, depende ali do legislativo, né, do executivo, para poder gerar o projeto de lei e para o legislativo para poder estar aprovando isso. Acho que tem alguns municípios na região metropolitana que já é obrigatório fazer isso, tá? O uso de reservatório para o licenciamento ambiental. Então, cabe agora a cada município, né, definir esses parâmetros, porque realmente foge do governo estadual ou União, né? Então, isso é uma situação que tem que acontecer no município, né, que você estiver desenvolvendo. Ou também de nós como os projetistas, né? A gente chega para o cliente e fala, ó, eu estou colocando essa situação aqui porque é melhor ambientalmente, né? Esse projeto ele vai funcionar Pessoal, eu melhor. tô sem áudio aqui, tá para geral ou só para mim? Você não está me ouvindo, Denner? Que eu acho que o pessoal está me ouvindo. Para mim tá normal. Para mim tá normal. Pra Agora mim eu também tá voltei a te normal. ouvir. Agora eu voltei a te ouvir. Aí, bom, tá normal, Denner, aí, aparentemente. Qualquer coisa você avisa aí. Vai existir alguma norma para isso? Tamanho desse reservatório, em quantidade, dependendo do tamanho do empreendimento? Vai ter um mínimo, um máximo, uma média, alguma coisa nesse sentido? Aí depende muito dos estudos ambientais do município e da bacia hidrográfica. Se tiver uma bacia hidrográfica, ela já está saturada, né? Você pegar ali, como é que você aprova um prédio que vai mandar água, por exemplo, próximo do Arrudas? Não tem condição nenhuma, você vai ter que ter um reservatório. Então, tem um dimensionamento ali que tem que ser feito, que pode ser feito, né? Mas isso é muito... Acho que o Denner ainda continua sem áudio.
Deixa eu só avisar ele aqui. Então, assim, é muito específico de município, tá? Ainda há vários estudos sendo feitos ainda com relação a essa parte, tá, ô Stefano? Então, isso está sendo desenvolvido, tá? Então, quem quiser pesquisar mais, verificar mais essas questões, é uma questão ambientalmente, né, satisfatória, e eu acho que vale mais a gente, né, tentar te admitir ele aqui para ver se você vai conseguir. Bom, Denner, aí você vê se agora você consegue nos ouvir, tá bom? Aqui Agora tá normal. tá normal. Obrigado. Falou. Então, essa questão aí depende muito de cada município, cada estudo e de acordo com a embacia hidrográfica que tiver, tá? Então, assim, não tem uma norma específica, tá? Cada um está seguindo um direcionamento. É uma fonte de pesquisa aí para projeto, né? Para vocês pensarem aí, né? Quando vocês estiverem saindo da academia, tá bom? Mas aí a gente vai entrar naquele conflito, né? Por exemplo, Belo Horizonte aprova. Aí já quem faz divisa com BH, por exemplo, não aprova. Aí o empreendimento é construído ao próximo ao município e vai acarretar nesse problema. Tinha que ter um consenso entre todo mundo, né? Infelizmente, a questão, assim, a lei de ocupação de uso do solo, ela é, ela é regida, assim, se for loteamento novo, a agência metropolitana, que é o estado, ele dá palpite, ele dá uma anuência. Mas ele não dá anuência para empreendimentos de prédios. É só para novos loteamentos. Então, ele vai anuir, chama os municípios para conversar. Mas para empreendimentos, né, conjuntos habitacionais, isso é específico, a regra define que é o município que escolhe. É o caso que a gente tem nas divisas de municípios, onde um município permite prédios e o outro não. Né? A gente tem vários casos ali de, né, um município de um lado, você está lá com vários prédios, vários edifícios, do outro lado é um bairro normal ali, residencial, onde tem apenas casas. Então, isso ainda depende muito do município, não existe uma conciliação, infelizmente, né? Por isso que aquela briga sempre acontece. Um prefeito joga a culpa no outro, né? Principalmente se eles forem de oposição e tudo mais, eles não vão trabalhar em equipe. E aí vai gerar esse dano aí, um município jogando a bomba para o próximo, tá? Então, nós, como, né, engenheiros e tudo mais, a gente tem que tentar fazer um projeto, né, economicamente e também, hoje em dia, mais sustentável possível, tá bom? Beleza? Tranquilão, beleza, beleza. Valeu, muito obrigado. Nada, disponha. Então, foi mais para mostrar para vocês realmente a questão das chuvas, né? Deixa eu ver se eu tenho a mancha de inundação aqui. Eu acho que sim. Só para poder mostrar o que aconteceu com as chuvas desse ano. Depois você podia mostrar para a gente a hora que desce também, né? A hora que der é em relação às mineradoras, né? Como é que tá os esquema lá? A gente ver aí de cima como é que é. Você fala... Onde aconteceu, né, os problemas aí de mineração, né? A que rompeu lá, as que romperam. Se tem sim. alguma que dá para a gente ver como é que tá em relação à cidade, o perigo que ela está correndo, né? Da forma que... Inclusive, olha só que legal. Quando a gente, com esse conhecimento de cartografia e bacia hidrográfica, a gente consegue, inclusive, definir para onde que está indo a lama. Quando, se não me engano, foi em 2018, acho que essa marca foi em 2018. Samarco foi Realmente. 2015, professor. Oi? Foi 2015, Samarco. 2015, o tempo está passando rápido, então, realmente, deixa eu só mudar a cor aqui, mais escuro.
Acho que tem algum colega tentando entrar aqui. Olha só. Isso aqui é um esboço da mancha de inundação no município de Nova Lima, tá? Apenas no município de Nova Lima. Não sei se está claro para vocês. Está dando para ver o azul aí? O azul é a mancha de inundação. Puta merda, foi gigantesco. Velho. Tá, mas tá bem claro o azul? Dá para ver a mancha? Dá pra ver sim, Fez. Dá sim, tá perfeito. Então, tínhamos o Rio das Velhas. E a água, né? Ela chegou nesses pontos aqui, ó. Então, ela foi... Olha, né? Olha só o leito do rio. O leito do rio, se tinha 10 metros, virou 50. Fazer uma breve análise aqui. Na verdade, já tinha 32. Em alguns pontos, 30 metros. Quanto que isso virou? Aumentou 4 vezes. Tá? Quase 130. Então, a água, nesse caso aqui, tá? Aumentou 4 vezes aqui. Chegou na área urbana, olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui é o distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima. Foi quase todo. Então, a água chegou, na época, eu acompanhei pela Defesa Civil lá, a água chegou a 3 metros de altura em determinados pontos. A pessoa tinha 2 andares. O segundo andar, né, a pessoa nunca imaginava que a água ia chegar no segundo andar, chegou. Então, a mancha de inundação, ela pegou quase que o distrito todo. Tá vendo a mancha de inundação aqui, ó? Mais azul. Essa região toda, ela só não pegou esses predinhos aqui, ó, porque está numa cota mais alta. Tá? Do que os demais aqui. Tá seguindo a cota da ponte. E ele tá em volta dele, ele não tá impermeabilizado, né? Tem muita mata. Tem. Tem mata, mas a sorte é que realmente estava mais alto, porque senão ia embora também. Por causa do nível, né? Eles devem ter feito uma terraplanagem e suspendido, né, a cota de implantação, porque provavelmente esses prédios, pessoal, eles são feitos por radier, né? Que é uma laje de fundação, vamos dizer assim. Então, eles devem ter feito uma terraplanagem, subiu a cota desse cara aqui e colocou o radier, colocou essa placa de concreto aqui, vamos dizer assim, e depois jogou, né, cada um dos prédios aqui. Então, ele está numa cota acima. Agora, o resto, né, essa região toda aqui, ó, foi tudo, né, inundado. Eu não sei se tem imagem histórica aqui. Opa. Ô, professor, até uns 2 meses atrás, a gente estava prestando serviço na Ângulo aí da região de Nova Lima, né? E a gente estava nesse lado aí de Raposa, na Bicalho. Dava para ver as marcas nas paredes, assim, bem altas. Então, assim, foi uma coisa bem marcante aí mesmo nesse bairrozinho, viu? Eu tenho fotos da data da inundação. A gente acompanhou o processo. Eu acho que, deixa eu ver se está aqui fácil. Que eu posso até mostrar como é que ficou a situação do local lá. Tenho fotos aqui. Eu vou passar as fotos para vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu compartilho algumas Esse fotos programa aqui. é show de bola, hein? Oi? O programa é show de bola. Oi? Esse programa aí é show de bola. O Google Earth? É. É de grátis, você sabe disso, né? Não, vamos começar a mexer nele, né? Então pode baixar, tá? Ele é de graça, ele é do Google, da Google, né? Uhum. Aqui eu mostrei mais ou menos como é que funciona ele, tá? Aqui cria ponto, aqui cria polígono,
Aqui cria linha, caminho. Se você quiser... Oi? Vou começar a fuçar nele tudo. Aqui ó, eu tenho até uma aula, eu acho que eu devo ter uma aula mais específica lá, depois eu posso compartilhar caso alguém queira mexer, né, mais nele. A gente tem aqui régua, medir distância, e outra coisa interessante que a gente tem aqui é a linha do tempo. Deixa eu ver aqui a linha do tempo. Aproveitando, foi a Isabela que falou que acompanhou essas marcas, né, do... Isso. Vou aproveitar e vou mostrar as fotos para vocês verem que dramático. A nossa sorte, gente, é que nenhuma vida, né, foi perdida aqui, tá? Só tem do mês 3. Já dá para ter uma ideia do impacto. Professor, uma última pergunta. Esse programa, ele atualiza, ele é automático, ou seja, é diariamente? Quem me perguntou foi o Stefano? Em relação às mudanças, por exemplo, se tiver uma obra hoje aqui, amanhã quebrou uma casa inteira lá, a gente consegue visualizar isso? Tá. O que é o Google Earth, o Stefano? O Google Earth, ele é um aplicativo que pega imagens satélite e coloca elas todas no sistema dele. Então, ele é um banco de dados de fotos, vamos dizer assim. Então, ele vai jogando essas fotos lá. Quando ele joga essas fotos lá, você tem a opção de ter uma análise temporal. Então, eu consigo vir aqui, ó, tá vendo esse reloginho aqui, ó, que tem uma setinha, né, anti-horário? Eu clico nele, ele me mostra aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tem foto aqui de 85 até 2022. Eu digo em relação a bits, né? Para ver como é que está a situação, entendeu? Se houve modificação nas obras. Inclusive, prefeituras usam para validar ou não, né? O cara está falando que a casa dele está lá desde 10 anos atrás. É só olhar aqui, ó. Eu consigo ver se a casa dele realmente existia 10 anos atrás. Eu consigo provar a posse. Modificado, né? Uhum. Ó, aqui dá para ver, olha só, em 2022, tá vendo esse campo aqui, ó? Isso é lama da inundação. Essa área aqui, então dá para ter uma ideia dos estragos que aconteceram, né? E como que era aqui antes, ó? Ano passado, vamos dizer, o campo verdinho, né? A área, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de inundação e a inundação acontecendo aqui. Tá vendo? O curso d'água, olha só como é interessante. Tá vendo o tamanho da calha do rio? Como que é em 2022 depois da chuva? Como que era antes? Bem menor. Olha a calha do rio como que era e como que ficou. A vegetação foi embora. A vegetação foi embora e, obviamente, houve o quê? Um assoreamento do rio. Com isso, o que seria o assoreamento? A lama ficou no fundo do rio. Como ela ficou no fundo, o rio ficou plano. E a tendência dele é transbordar para as laterais. Então, hoje, a calha do rio, ela é o dobro da calha que era há uns 6 meses atrás, 7 meses. Isso é fácil de verificar. A gente consegue... Olha aqui, pessoal, dá para ver perfeitamente. Olha aqui a calha do rio. Mais ou menos, nesse ponto aqui, ó. Tá dando quase 50 metros. Se eu voltar para um ano anterior e medir, 35 metros. Fácil, eu aumentei uns 15 metros de calha do rio, porque aqui está o quê? Totalmente assoreado. Então, com isso, a água ela tem o mesmo, pode ser até o mesmo volume, ela está indo para as bordas, tá? Viram a complexidade, né? Que isso gera. E a gente pode fazer essa análise. Olha aqui. Olha o tamanho da calha do rio aqui
E agora? Quase 3 vezes mais se for avaliar, né? Então, a gente está tendo, né, essa situação. Então, olha a mancha, inclusive a mancha de inundação. Aqui, ó, é a estação de tratamento, abastece 40% da água de Belo Horizonte. Essa estação aqui, ó, estação de Bela Fama. Por sorte, ela foi afetada, mas não foi tão afetada, né? Os dispositivos ainda estavam na cota acima. Obviamente que entrou muita lama no sistema, teve um processo complexo para poder fazer né, o ajuste ali para poder fazer a captação de água. Mas quase que a região metropolitana poderia ficar, né, com problema de água aí por causa desse volume de água. Então, tá vendo? Olha aqui a mancha de inundação final. Então, isso aqui foi embora, depois, obviamente, aumentando. Então, né, dá para a gente ter uma análise. Igual nosso colega perguntou, quer saber se tinha uma casa na data tal. Consegue perfeitamente no Google verificar. Você consegue olhar aqui, ó. Vou facilitar aqui para vocês. Rio das Velhas, Vila da Serra, entre Nova Lima e Belo Horizonte. Hoje, totalmente adensado. Vamos pegar 20 anos para trás. Não, vamos pegar 10 anos para trás. 2012. Ainda está adensado, mas não está tanto. Vou pegar 2008. Tá vendo o adensamento aqui, por exemplo, do Vale do Sereno? Ó? Tem nada. Você consegue, então, ter uma previsão de como é que está hoje. Já está cheio de canteiro de obra, cheio de prédio. Então, você consegue ver a evolução. Quer ver? Eu acho que tem um bairro aqui, ó, esse bairro aqui ele foi criado depois. O Buritis, professor. O Buritis, ele teve uma explosão gigantesca. Eu não sei, tá? Se o Buritis, essa expansão, ela aconteceu de forma considerável. Tá lá, em 2008 já tinha muita coisa. Tá vendo? Em 2002 já tinha, vamos dizer assim, razoável, né? Vamos dizer, de certa forma. Então, você consegue acompanhar o crescimento, ó. Você vai clicando aqui e vai tendo uma ideia de crescimento da região, da cidade, tá? Então, você consegue dimensionar, né? Ter uma ideia de crescimento urbano, inclusive, né? Para trabalhar com questões ambientais aí, ó. Tá vendo? Ó, a imagem. Então, a gente consegue facilmente ter uma ideia de desenvolvimento. Acho que esse bairro aqui, ó. Deixa eu ver aqui para fechar. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse bairro hoje ele está consideravelmente adensado. Tá? Vou pegar uma imagem melhor aqui que está com a nuvem. Aqui também está com a nuvem. Como que ele era em 2006? Nada. Tá vendo? As ruas estavam sendo abertas em 2006. Em 2004 não tinha nenhum tipo de rua. Em 2002, nada. Só tinha uma vossoroca aqui. Então, eles fizeram a abertura das vias aqui, ó. Em 20 anos, olha só, isso virou isso, tá? Então, você consegue verificar. Hoje, a gente tem quase 50% de área permeável, né? Vamos dizer assim, o que tinha antes era que, em 2020, 2002, essa água ela ficava mais retida aqui. Hoje em dia, não. Essa água ela vai para a rodovia, tá? Então, a gente consegue, né? A gente tem essas análises aí fácil. Acho que o Adenilton aqui colocou alguma coisa. E o problema de não voltar ao estado normal é que precisa criar uma saída. Tipo, mais 2 ou 3 vezes o rio vai engolir as casas já existentes no fundo. O problema clássico ali, viu, Adenilton? Onde a gente tem assoreamento do curso d'água, o rio está maior, então qualquer chuvinha agora,
a inundação vai acontecer. Então, hoje, ele está com uma possibilidade de inundação muito maior, né? Então, a gente tem realmente essa dificuldade. Teria que desassorear o rio, talvez no Rio das Velhas fazer alguma contenção, uma barragem em algum momento, para poder conter isso e não inundar. Eu estou mostrando de Honório Bicalho, pessoal. Rio acima foi totalmente. Eu não tenho a mancha de rio acima aqui, mas a situação em rio acima acho que foi até pior com relação à quantidade de água que chegou lá e a cidade, né? Tá toda em volta, né, do curso d'água. Então, só para vocês poderem ter uma ideia da dificuldade, tá? Deixa eu pegar umas fotos aqui. Só para poder mostrar para vocês como que ficou essa região. Eu acho que eu tinha até um vídeo. Deixa eu ver aqui se é esse vídeo aqui. Tem, perfeito. Vai ficar show agora. Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo. Aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Nem estava previsto a apresentação desse vídeo, mas foi bom que vocês me lembraram. Apareceu para vocês o vídeo aí? Apareceu, professor. Então, Você é bem aquela parte que o senhor mostrou para a gente do condomínio. oi? Bem a parte do condomínio que o senhor mostrou para a gente, que eles fizeram a terraplanagem e aumentaram o relevo dele. Isso. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele não foi impactado, mas em volta dele tá tudo alagado. Aqui em Sabará também ficou bacana, viu? O Rio das Velhas está aqui, pessoal, ó. Olha o que virou. O rio era isso aqui apenas. E aqui também tinha um rio que passava, um outro rio Macacos. Então passava um rio para cá e um rio para cá. Vou dar play aqui na imagem, só para vocês sentirem realmente como que ficou a situação. A gente, a gente foi pela Defesa Civil no dia seguinte. A gente chegou a andar nesses pontos aqui, ó, chegar nas casas, elas ainda estavam com água, né, a mais de 1 metro. A água ainda não tinha baixado, não. Vejam só como é que ficou a situação, né? Aqui tinha um campo, não dá para ver mais nada, né? Tinha um clube aqui, né? E a parte toda alagada aqui da cidade. Então, né? Aqui já tinha baixado um pouco, a água veio, dá para ver aqui os sinais da água, ela chegando na frente dessas casas aqui, ó. Chegou inclusive aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá quase no meio do bairro. Olha lá, olha onde está a água aqui, ó. O rio tá lá a mais de 100 metros para trás. Então, essa água ela chegou aqui, esses carros, né? Tudo detalhes. Essa imagem, o rio já tinha baixado, gente. Foi triste. Realmente a gente andou, a gente acompanhou, fiz esse percurso aqui, a gente andava em 1 hora, em um dia a gente conseguia andar uns 100 metros só, porque era lama, a bota ficava presa. Então a gente não conseguia andar nas casas para poder verificar se tinha alguém ali para poder proibir realmente as pessoas de entrarem nas casas, porque as pessoas estavam querendo entrar para ver como é que estava a situação das casas, só que a gente ainda tinha um risco, né, construtivo, para a casa cair e poder acidentar uma pessoa era muito grande. Então tá vendo? Isso aqui tudo, ó, olha só, isso aqui é galpão, né, o galpão tinha aras, tinha garagem de ônibus. Então essa água realmente foi uma situação assustadora, né? Dá para verificar. Essa região, todo o rio está lá no fundo, ó. O rio está lá, ó. Exatamente por causa da cota de inundação. O bairro, ele não tem cota, né? Olha só, telhado da casa. E essa casa aqui, ela está onde? Ela está longe do rio, tá? Olha lá, simplesmente, né?
pela imagem dá para a gente ver o tão grave que foi realmente o processo lá. Mas por Deus, né, inacreditável que nenhuma vida foi perdida aí, porque é impactante, tá? Isso em Nova Lima, aconteceu a mesma coisa em Raposa, aconteceu a mesma coisa em Rio Acima. Então é isso, né? Aqui mostra um pouquinho como é que está o rio. Deixa eu mostrar. Olha a velocidade da correnteza do rio, né? Que virou. Então estava aqui uma ponte, o rio, né? Realmente levando a água, né? Levando aí a questão da lama, né? E bem considerável a velocidade dela. Tá vendo aqui? Você não sabe mais onde é que é o leito dela. Simplesmente o início da ponte aqui, ó. O rio era só um pedacinho aqui de 30 metros. Virou isso tudo. Ô, professor, e com quanto tempo demorou a baixar o nível da água aí? Quase uma semana, viu? Quem foi que perguntou? Isabela. Isabela, demorou em torno de uma semana. A, a lama mesmo, né? Porque o que aconteceu? A água foi embora e ficou, né? Uma espécie de, né? Um assoreamento que aconteceu de lama. Então essa retirada ela foi complexa, porque quase todas as casas tinham 1 metro de lama, que era a água, que é a terra que decantou, né? Você tinha 3 metros de altura de água, e sendo que virou quase 1 metro de água que realmente ficou nas casas. Então a pessoa ainda tinha que fazer a limpeza e tudo mais. Então, assim, ele baixou de um dia para o outro, ele já estava bem melhor. Mas a limpeza mesmo, por exemplo, das casas, da organização do pessoal, foi mais de meses, tá? E a Por quê? questão do rio baixar é tipo assim, é método natural do rio mesmo. A correnteza vai levando, vai embora aí conforme isso vai baixando? Ou tem algum tipo de coisa que pode fazer para acelerar que ele abaixe mais rápido? Não, nesse caso aí realmente é a natureza, é a cota. Parou de chover, aí essa água ela vai direcionando, vai retornando para a cota do rio, que é uma cota inferior, tá? Por Uhum, gravidade mesmo. Aí essa água vai embora. Então é por gravidade. uhum. Aí é realmente esperar a água baixar, não tem nada que fazer, porque os dispositivos de drenagem estavam todos assoreados. A água, o pessoal ficou sem água, né? Abastecimento de água, porque estourou todas as redes. O pessoal ficou sem esgotamento sanitário também, não conseguia dar uma descarga, porque tudo foi, né, danificado, até que tivesse que executar as obras de infraestrutura para poder fazer essas correções. Professor, Então, é complexo realmente, né, a situação que essa, aconteceu. essa, essa relação em que a Isabela citou aí dessa água e esgotando, né? É um dos grandes problemas que eles têm em São Paulo, né? Quando tem as enchentes em São Paulo, por ser uma cidade mais plana, sempre que tem enchente, essa enchente permanece por muito tempo nas residências das pessoas, nos bairros, porque o escoamento por gravidade é bem lento. Então lá o pessoal sofre muito quando tem essa época de chuva. Isso acontece muito. Cidade plana, né? Você não tem cota. Então, assim, qualquer chuvinha, né, aumenta ali, e aí você tem que esperar realmente a água baixar para poder o curso natural. Então, depende muito da geometria da bacia, tá? E nesse caso aí, é uma área bem plana, e como o rio subiu, virou uma coisa, virou tudo rio, né? Porque você teve o assoreamento do fundo do rio, então com isso você teve um aumento de volume direcionado. Então, assim, demorou realmente para essa água baixar, essa lama toda. O pessoal teve que fazer, né, lavar, tentar retirar isso para poder. Demorou em torno de um mês e meio, para a vida começar a voltar. O pessoal não tinha como fazer nenhum tipo de. Não tinha como se alimentar, né? Inclusive, era marmita, o pessoal não tinha nenhum tipo de saneamento, então
foi uma coisa bem impactante, para falar a verdade, tá? A gente fica Eu meio... conheci um morador de lá, um rapaz que trabalha no local onde eu presto serviço, e realmente ele falou comigo que perdeu tudo, a família dele perdeu tudo, e assim, o bairro, 90% das pessoas, assim, tá pegando os móveis, jogando pro meio da rua para a prefeitura recolher e levar embora, porque não sobrou nada. Exatamente, você não tinha o que fazer, porque as casas de 2 andares, elas foram afetadas. E aí? Né? Então, os móveis, a pessoa passou todos os móveis para cima, e mesmo assim, né, não consegui, não teve êxito, né? Então, eu vou mostrar aqui, inclusive, fotos de vistoria. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, né? A foto da vistoria do segundo dia. Estava chovendo, inclusive, no dia da foto. Consegue visualizar aí uma casa? Sim? Nu, 100% condenado, hein? Sim. Então, tá vendo? Aqui a gente andou nessa água aqui, ela ainda não tinha baixado. Começou a chover no dia, né? Então dá para ver realmente a força. A água chegou no segundo pavimento. Tá? Olha o nível da água aqui. Não, uma cena de guerra, né? Exatamente. Chegou no segundo pavimento das casas. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas fotos aqui. Realmente eu nunca tinha visto nada parecido, não. Mas assim, acabou que o pessoal recebeu muita ajuda. Acho que no final das contas eles conseguiram realmente recuperar a dignidade ali, né? E O professor, em contrapartida, a Defesa Civil, juntamente com as prefeituras aí, né? Eles têm um plano de ação caso aconteça uma situação similar a essa? olha, 99% de defesa civil municipal tem dificuldade por causa de uma questão dessa, né? Não é igual Belo Horizonte, que tem uma defesa civil mais, vamos dizer assim, mais preparada, né? Vamos dizer que tem um sistema automatizado, para poder, inclusive, hoje choveu, eles, né, comunicam, né? A própria BH Trans fecha algumas ruas porque sabe que pode gerar algum risco. Então, o processo ele é mais rápido. Mas você pega a defesa civil do interior, de vários municípios, a maioria não tem tanto preparo. Obviamente, quando acontece um desastre desse, aí você envolve os órgãos estaduais, equipes de Brumadinho é, vieram equipes de Petrópolis, de outras regiões, para poder estar ajudando, né? Porque realmente, nesse caso aí, você precisa de ajuda de outros estados realmente, que a demanda sul da sociedade realmente não deve atender. E aí, e nesse caso, depois, né, ou no caso do salvamento das pessoas, é bombeiro, né, policiais, então você exige, né, todos os militares possíveis e não só os militares, né, a população, ela meio que vai correndo atrás tentando resolver, porque realmente é de imediato. Então, depois que aconteceu isso, aí é o caso apenas você fazer a vistoria das casas, condenar as casas que têm que ser condenadas, ou liberar as pessoas para poderem fazer a limpeza, porque elas vão querer retornar para as casas dela. Mesmo estando em situação de risco, elas não teriam outro lugar. Então, o que a Defesa Civil faz depois, né, do processo, depois que a água baixou? É reavaliar as casas, né, para poder verificar a questão estrutural delas. Em risco, eles vão estar, porque o bairro todo está numa região de risco relacionado à questão de inundação. Então, qualquer chuva ali, a pessoa, infelizmente, ela vai conviver com aquela situação. Ou você teria que desapropriar, retirar todo mundo ali, criar uma nova cidade, coisa que a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Você poder fazer
a transferência do bairro todo, sendo que o bairro, inclusive, tem algumas situações, principalmente as regiões metropolitanas aqui de Belo Horizonte, né, as cidades da região metropolitana, a maioria aconteceram por ocupações espontâneas. Nova Lima, Rio Acima, Raposa são muito mais antigos que a capital de Belo Horizonte. Aqui o pessoal veio morar por causa do minério. Então, não existe um planejamento urbano, não existe ali uma regularidade de documentação. Então, eles vivem, né, acaba que fica nesse limbo por falta de regularização fundiária. E ali, como é que você faz uma regularização num lugar onde que tem um risco, né? E os caras, eles estão ali, o pessoal mora ali há 50 anos, 60 anos, alguns. Então, né, e mesmo, né, nunca foi aprovado parte do bairro ou o bairro como um todo. Então, dá para ver, aqui, não sei, acho que não passou as outras fotos, dá para ver aí, né, a situação da água, onde que ela chegou e tudo mais, então, né, nas residências aí. Tá? Só alguns exemplos, né, para a gente poder entender como é que ficou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui mais interessante. Acho que não. Acho que foi todas. Pessoal, tal. Não, tá beleza, já tem uma amostra interessante aí. Então, tá com relação a, né, só para mostrar para vocês, né, pessoal, o tão é complexo, né, essa situação de drenagem, de inundação, de curso d'água, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, tranquilo. Então, assim, eu gosto de colocar alguns exemplos práticos, né, para vocês realmente entenderem o tanto que a gente é importante, né, nessas horas. Principalmente, pessoal, a população ali, elas queriam simplesmente que o engenheiro entrasse na casa delas e simplesmente falasse assim, pode entrar e pode limpar sua casa. A casa não tinha nada, casa estruturalmente toda intacta, mas a pessoa ali tinha aquela necessidade de escutar de alguém que ela podia tirar as coisas e a casa não cair. Então, né, para poder simplesmente passar lá e validar. Não, você pode entrar na sua casa. Não, não entra porque realmente você tem um pilar ou uma viga aqui que tem algum risco. Então, obviamente que a precaução sempre. Então, qualquer dano estrutural, a casa era fechada, né? A gente fechava ela realmente. E as casas que estavam liberadas, o pessoal entrava, porque o pessoal queria ver como é que estavam os móveis, o que dava para recuperar. E detalhe, quanto mais tempo a pessoa demorava para entrar no imóvel, mais difícil era de fazer a limpeza, tá? Porque a lama ia secando, virava quase uma rocha ali dentro da casa. Então, as pessoas porque queriam entrar o mais rápido possível para poder ter aquela ideia. Então, a função da engenharia é exatamente isso, dar amparo para essas pessoas que tanto necessitavam ali naquele momento de um apoio técnico. Simplesmente falar, não, pode entrar tranquilamente, que a sua residência está intacta. Você quer levar os móveis, o que sobrou, você quer levar para algum lugar, porque o pessoal pode roubar, que infelizmente estava acontecendo isso. Ainda tinha algumas pessoas que estavam vindo de outros bairros, de outras cidades, para poder invadir as casas, o segundo andar que tinha alguma coisa, e o pessoal tentar ainda, o cara ainda tentar da desgraça das pessoas, né? Se aproveitar. Mas tem de tudo, né? O ser humano é complexo, tá? Mas é isso, é só para mostrar realmente né, essa situação, né, que a gente tem aí, que não foi fácil, mas, né, vida que segue, o pessoal já conseguiu retomar a vida, tiveram alguns benefícios, tiveram muitas ajudas, a vida, né, deu sequência, graças a Deus, porque, né, ninguém foi né, não teve nenhuma vida perdida, pelo menos naquela região, tá bom? Aí, então, pessoal, só para fechar o assunto, então, né, a gente falou um pouquinho sobre cartografia,
no Google Earth, então fiquem à vontade. Eu aconselho todo engenheiro ter esse software baixado no seu computador, porque vocês conseguem ter uma ideia. Depois façam né? Acho que foi o Stefano que orientou, que falou aí. Foi. Vai lá, baixa o Google e vai lá em Brumadinho. Tenta verificar para onde que foi a lama da barragem. Tenta pegar a barragem antes e depois do rompimento. Tá tudo no Google, dá para você verificar. Quando a barragem de Mariana cedeu, eu lembro direitinho que eu e um colega, a gente pegou a barragem e falou assim, vamos ver para onde que essa lama vai. E a gente foi pegando a barragem, o curso d'água e foi meio que mapeando para poder tentar verificar quais cidades seriam afetadas pelo curso d'água. E a gente acertou todos, né? A gente foi verificando para poder ter uma ideia, ó, vai passar em tal cidade. Obviamente a gente não sabia o tempo, né? Que isso aí tinha que ter um cálculo mais específico. Mas a gente identificou todas as cidades de Minas e as cidades do Espírito Santo que iriam sofrer com a barragem, né, naquela situação. Então, quando saiu as reportagens, a gente já tinha aquela ideia, aquela visão, porque a gente tinha verificado no próprio Google, que é uma ferramenta simples, de graça, né, e que serve para a gente ter uma ideia. Então, eu aconselho realmente vocês, como engenheiros, terem curiosidade de fuçar nisso aí, tá? É legal e tal. Aí, né, de forma bem rápida, a gente tem o mundo que a gente tem que estar construído e a gente tem que mexer, né, nele aí. Então, tá, pessoal, a gente tem que trabalhar com imagens. As imagens, elas são, né, uma forma da gente conseguir representar a superfície da Terra. Então, aquela lá, uma imagem, por exemplo, onde eu tenho uma mancha, que é um outro tipo de elemento, sobrepõe a minha imagem. Então, vocês só conseguiram ver a mancha de inundação porque eu tinha uma outra camada. Essa camada sobrepõe. Então, na parte de cartografia, a gente sobrepõe as camadas para poder estar validando alguma informação. Então, a gente consegue trabalhar com uma álgebra de mapas, tá? Essa álgebra de mapas, então, ela auxilia aí. A gente tem pessoas para poder entrar aí. Quem vê aí, aceita o povo aí, por favor. Então, aí a gente tem a questão né, o SIG, então, ele serve para isso, ele serve para modelar tudo que você imaginar, parte ambiental, parte de engenharia. Então, o sistema de informação geográfica, né, baseado em software, hardware, pessoas, ele vai proporcionar aí, criar, editar, pesquisar, é como se fosse uma gestão, qualquer órgão público ele precisa ter esse SIG para poder gerenciar, né, entender, né, a dinâmica de uma cidade, a dinâmica de uma região. Então, o sistema de informação geográfica é isso, é uma base, um mapa, onde eu tenho um banco de dados, né, de informações com relação àquele mapa. Tá? Definições, não vou entrar em detalhe com relação à definição, esse material já está lá disponível para vocês. Então, a gente trabalha com o sistema de informação geográfica, estudo ambiental, gestão de recursos, planejamento, né, saneamento básico, transportes. Então, ele serve para isso tudo, né? A gente precisa saber, né? Então, esses parâmetros, essas imagens sobrepostas, elas vão facilitar na hora de tomar uma decisão. Só para contar a história do SIG aí, há 35 mil anos, os caçadores já tentavam, né, representar animais nas paredes das cavernas, né? A gente tem o caso aí da cólera em Londres, em 1854, onde tinha, né, casos de mortes num determinado bairro, e o pesquisador pegou essas mortes e espacializou isso. Quando ele colocou isso no mapa e colocou os poços, né, ele conseguiu então localizar que as mortes estavam relacionadas com um tipo de poço. Então ele isolou esse poço e com isso, né, ele conseguiu né, estancar aí essas mortes que estavam acontecendo. Então, de forma bem, né, mapeada, você consegue entender o processo. Aí a gente tem as imagens, né, os tipos de dados, né, do sistema de informação geográfica, onde a gente tem os dados vetoriais, né, os nossos vetores. Caiu a internet aqui não, né? A gente tem os vetores, que são as linhas, pontos e polígonos, e a gente tem o raster, que seriam as imagens de satélite, tá?
Então, como que a gente representa a nossa superfície da Terra? Dessa forma aí. A gente tem as imagens de satélite, são os quadradinhos. A gente tem os vetores, que são as linhas, que são rios, os polígonos, que são as manchas, né? E tenta representar o mundo real dessa forma. Ou por imagem de satélite, que é pixel a pixel, quadradinhos, ou por vetores, que são esses pontos, linhas e polígonos. É a forma de representar a superfície da Terra, tá? Então tá aí a forma de poder representar um pedaço ali e poder trabalhar engenharia, né? A parte de ideologia também com relação a isso. Aí a questão do pixel, né? O pixel é aquele quadradinho, a gente vai dando zoom e aí você vai tendo ou não resolução. E aqui a influência do pixel. Quanto menor ele, se eu tenho um pixel de 50 centímetros, o Google Earth hoje tem imagem de satélite de 50 centímetros. Então, você dá zoom nele, você consegue enxergar, por exemplo, um carro, uma casa, bem detalhado. Se o meu quadradinho fosse de 30 metros, eu não ia conseguir, por exemplo, enxergar essa casa, esse carro. Eu ia perder resolução. Então, depende muito do tamanho do meu quadradinho. Hoje, as imagens de satélite, elas chegam na casa dos 30 centímetros. Tem até 30 centímetros. Em média, 50 centímetros, tá? Então, o Google Earth ele trabalha com um monte de imagem de satélite que ele pega e joga lá. Outro detalhe, né, que eu não falei para todo mundo. Ele é uma ferramenta de pesquisa, ele não é uma ferramenta de engenharia. Cuidado que ele não tem qualidade cartográfica, tá? Se eu medir uma distância ali, tem erros e erros em metros, tá? É só para a gente poder ter uma ideia de navegação. Se eu quisesse trabalhar com informação de engenharia precisa, eu tenho que fazer ou topografia, ou tenho que fazer um mapeamento daquela área, tá? Só a imagem ali do Google, ela não serve, ela tem deslocamentos, ela tem deformações, ela não tem as correções necessárias, ela é apenas ilustrativa, tá? Tomem cuidado com isso aí. Então, né, o SIG, ele tem essas necessidades aí. E aí a gente trabalha com os princípios que eu falei para vocês. Como que a gente faz o mapeamento? Ô, A gente professor, pode... Oi? me aceita aí novamente aí, porque a minha bateria está acabando aqui do notebook. Eu estou indo para o celular. Isso, Show. obrigado. Então, a gente tem aí a obtenção de dados. Ela pode ser feita através de várias técnicas. Quais são as técnicas? Dados públicos, dados oficiais. Tá aí, né? Sites de governo, onde eu consigo, né, mapas de curva de nível, consigo mapas de rios, hidrografia, ferrovias, rodovias. Então, tem os dados públicos. Tem a forma de fazer levantamento topográfico. Tá aí, uma estação total, por exemplo, que é um equipamento que lê ângulo e distância, que é uma zoeira aqui. Na verdade, ele não vai tirar foto desses meninos, porque é um equipamento que lê ângulo e distância. Então, esse equipamento aqui, o objetivo dele é nuvem de pontos, tirar coordenadas dos pontos, tá? Então, é uma ferramenta de topografia. A gente tem a estação total, né, que é aquele equipamento lá, e a gente tem o GPS de engenharia, que precisa de 2 equipamentos para poder fazer as correções. A gente tem as imagens de satélite, que eu mostrei para vocês, do Google, por exemplo. Fotografia aérea, que era feita por avião, né? Tem o GPS, esse cara sou eu, inclusive, fazendo levantamento aqui de um curso d'água, né? De uma drenagem, de um rio, né? Para poder fazer a divisão de alguns imóveis. Então, esse equipamento ele funciona assim: esse cara aqui tem a correção usando uma outra base. Então, são 2 equipamentos, é um par. Eu ando com esse cara e esse cara ele é corrigido. Então, é um equipamento que custa de 50 a 100 mil reais e faz a correção na full time, né? Então, eu faço esse caminhamento aqui para poder fazer o mapeamento. E a gente tem as técnicas de drone, que hoje, se ele for bem feito, mas não é tirar foto, é fazer aerofotogrametria, onde a gente tem todo um processamento para poder gerar uma imagem com qualidade, tá? E gerar o objetivo, então, gerar essas superfícies, né? Topografia, drenagem e tudo mais. Então, o SIG ele serve para fazer análise hidrológica, né? Então, tem as cotas de delimitação. Então, tem um curso d'água, eu consigo verificar aonde que a água pode estar chegando, de acordo com a quantidade de água que eu jogo no sistema.
Então, eu posso simular isso aqui. Choveu tanto, dá esse tanto de mancha. Choveu mais tanto, dá esse tanto. Então, pela cota, pela curva de nível, você consegue estimar qual que é o nível de áreas, né, que podem ser inundadas ali. Aí ele serve com questões de mapa temático, verificar densidade, menor distância, quero criar uma estrada. Eu posso, né, colocar ali a menor distância entre 2 pontos, talvez numa reta. Você tem ali topografia, né, um relevo e tudo mais para vencer. Então, com isso, você tem que traçar ali. O terreno tem que ser plano, o terreno tem que fugir de construção, a região tem que ter uma geologia favorável. Então, você faz uma interpolação dessas informações com o objetivo de gerar o melhor caminho, tá? Rota de ônibus, não sei se vocês veem direto, né, nos aplicativos de transporte. É tudo para otimizar. Tem o melhor caminho, tem a menor distância, ele calcula ali onde que tem trânsito para poder te direcionar. Então, o SIG é para isso, pessoal. Vocês usam ele todo dia e talvez não sabiam, né? Então, ele serve para várias dessas ferramentas. Entrega, transporte público, modelagem 3D, né? E principalmente a parte nossa aqui, onde a gente precisa de recursos naturais para poder serem gerenciados, né? Planejamento e desenvolvimento econômico, né? Questões de município, plano diretor, definir parâmetros dos municípios, ecossistemas, mineração, mancha de óleo, então eu consigo mapear para onde que está indo uma mancha. Vai acontecer um caso desse aí no norte, no nordeste. Então, pelo ciclo, eu consigo, né, investigar, verificar para onde que a mancha está indo. Então, tem esse ciclo, né? O SIG, ele é o mundo real colocado numa fonte de dados. Esse gerenciamento vai te gerar uma análise. Essa análise é passada para o usuário e o usuário pode tomar uma decisão. Então, com isso, ele faz o planejamento de uma cidade, de uma região, tá? E aí a parte, né, o que a gente falou de como mapear, né, no início da aula, a gente falou sobre isso, que eu tenho que pegar a Terra, eu posso representar ela como? Ou trabalho com geoide, que é uma situação física complexa, a gente vai deixar de lado aqui nesse momento. A gente trabalha com os modelos de Terra. Eu falei para vocês que o sistema oficial hoje é o CIRGAS 2000, que é o mesmo sistema desse WGS 84, então é simplesmente saber o modelo de Terra, tá? Depois eu vou tentar postar a aula de cartografia, uma aula mais específica, para os alunos que não fizeram a disciplina, né? Só para poder ter uma ideia, caso queiram um complemento ali do conteúdo, tá? Aí a gente tem os sistemas lat e long, né? Onde a gente tem as coordenadas em graus, minutos e segundos, igual comentei no início da aula, tá? A longitude está relacionado com Greenwich, então, né, eu vou ter esse parâmetro de Greenwich, e a latitude eu tenho parâmetro do Equador, então eu vou ter aqui, ó, a minha longitude e a minha latitude relacionada ali. Então, eu vou ter uma coordenada grau, minuto e segundo relacionada a Greenwich e uma coordenada grau, minuto e segundo relacionada ao Equador, tá? E a gente tem as projeções. Dentre elas, o que a gente mais usa é o TM, que pega a Terra e divide ela em 60 pedacinhos. Tá aqui os 60 pedacinhos. Então, com isso, eu vou estar trabalhando em metros, tá? E eu tenho que informar qual pedacinho que eu tô, tá? Tá aí o Brasil. Ele tem o fuso 18 a 25. Então, as coordenadas elas vão se repetir por todas essas vezes aí. Eu vou ter a mesma coordenada aqui, ó. O mesmo valor ele vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Eu preciso informar qual pedaço que eu estou. Se eu estou no 22, se eu estou no 23, se eu estou no 24. E por aí vai, tá? E, para fechar, aquilo que eu falei, o sistema oficial hoje de mapeamento no Brasil é o CIRGAS 2000, modelo de terra, tá? das Américas, onde eu tenho o tipo de terra para poder estar trabalhando e as coordenadas são todas amarradas nesse sistema, tá? Aí a questão de escala que vocês já viram aí nessa parte de escala nas disciplinas anteriores. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Mas foi uma revisão, mostrar um pouquinho da necessidade, né, da importância do SIG e da cartografia. Por quê?
semana que vem a gente vai começar a dimensionar a bacia hidrográfica. Então, vocês têm que pelo menos ter noção espacial, tá? Essa noção espacial ela vai ser necessária para a gente poder fazer a delimitação. Dúvidas, comentários? Não, para mim tá tranquilão, senhor. Tá bem, ótimo. Tô entendendo tudo, tá beleza. Para mim também tá tranquilo. Agora é, como se diz o outro, põe a mão na massa semana que vem, né? Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer chamada, porque como a gente tem problema no sistema, pode ser que algum aluno não conseguiu nem entrar e nem está no WhatsApp. Então, hoje eu vou estar dando presença para todos. Eu vou tentar ver com o Cláudio esse sistema para semana que vem a gente voltar ao normal e conseguir ter aula, tá bom? Então, eu vou justificar lá as faltas, né? Então, não vou fazer chamada. Agradeço a paciência, pessoal. A gente teve esse imprevisto. Ainda bem que o plano B sempre funciona, tá? Espero aí que até quarta-feira a gente consiga voltar ao normal, tá bom? Obrigado, bom descanso para vocês. Até a nossa próxima aula de quarta, tá bom? Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos. Obrigado, senhor. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Vou tentar postar no YouTube, aí eu compartilho com vocês a aula de hoje para quem não pôde assistir. Valeu, professor. Boa noite. Com Deus. Bom descanso. Professor André, boa noite, tudo bem? Valeu, com Deus. Eu estava vendo aqui que pelo portal o senhor colocou a apresentação ainda, não colocou a apresentação PPX? Não entendi, Pedro. Você colocou esse slide que você apresentou hoje no portal, na aula de hoje? Se eu poderia dar só uma revisada ou então postar o slide no grupo, é porque tá dando um erro na hora de abrir, eu não consegui abrir o slide. Tá, eu vou ver se ele tá aqui, eu jogo no grupo lá. Fechou, obrigado, professor. Beleza? Boa noite. Alô, boa noite.